Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria nós aqui estarmos, né? Com os irmãos. Hoje à tarde foi muito bom, né? Acho que o dia do Senhor, para todos nós, é muito bom, né? Vocês participam da IBD, depois à tarde. Cansa um pouquinho, mas é gratificante, né? Você fica um pouco cansado, mas é gostoso porque nós vimos a associação. Aqui ficamos conhecendo, né, as irmãs da associação e também o presidente da associação, que é nosso amigo. Obrigado, irmã Áurea. Pastor Newton Quaresma, de Mendonça, lá da Igreja Betânia. Nós tivemos a alegria de revê-lo, reencontrá-lo e bater um papinho, né, gostoso, né, de aquele tempo que ele pastoreou a Vila Dalila. Ele pastoreava uma igreja próxima da nossa igreja, né, Vila Matilde. Tivemos vários encontros da igreja de Vila Dalila com a Vila Matilde, né? Quase que aqueles antigos intercâmbios, né? Vinha o coral, né? Coisa muito gostosa de se fazer. Ele pensa em fazer isso aqui também, né? Então, vamos abrir espaço, vamos compartilhar, vamos incentivar, né? E os irmãos, falando nisso, irmãos, nós estamos também pensando em fazer um encontro dos jovens, Sabrina com jovens do Bonifácio, né? Já falamos hoje com o irmão lá, ele tem uma quadra lá para fazer um encontro lá entre nós, né? E ficamos à tarde ali com eles, depois à noite podemos fazer um culto gostoso, né? Unir, né, os jovens, né? Adquirir um troféu para debate bíblico, né? Darmos um livro com antecedência para a igreja se preparar, valendo um troféu ou medalha, né? Para que haja, de uma certa forma, uma boa competição, uma alegre competição. Pois bem, nós íamos fazer uma visitinha para o Joel hoje, mas tivemos um desencontro. Eu disse para ele que na próxima não haverá mais, porque o endereço agora a gente já sabe, né? Agora nós já sabemos o endereço, o número. Estávamos na rua, né? Estávamos na rua, mas estávamos longe do número dele. Aí houve um desencontro aí com o irmão Edson, ele foi lá, não nos achou, nós passamos lá também. Aí desencontrou mesmo. Tem que aceitar, né, o desencontro. Mas a próxima nós vamos acertar. Mas nós queremos, irmãos, agora fazer aqui um destaque. A irmã Francisca, ela fez aniversário ontem, né? E nós vamos orar agora pela irmã Francisca, tá certo? E vamos deixar um texto para você, viu? O Salmo 121, versículo 1. Dá para pôr na tela aí? Nós vamos orar pela irmã Francisca. Muito conhecido, né? Salmo 121. Então, levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Esse texto tem uma pergunta, né? De onde me virá o socorro? Então, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Amém? Você possa refletir aí, junto do Joel, né? O Joel fez outra cirurgia, está passando bem, está aí conosco, né? E agora está com outra aparência o dedo, né? Está com outra cara. E nós sabemos que, irmãos, são detalhes, né? Mas Deus tem estado com eles. Vamos, irmãos, nos pôr em pé nesse momento e orar pela irmã Francisca? Então vamos assim, está aí a presidente da MCA, né? A irmã Dora vai orar nesse momento por nós, pela Francisca, colocando a vida da irmã Francisca no altar de Deus. Amém? Oremos. Ó, Pai.
Deus. Oh, Pai. Amém, nosso Deus. Poder sentar, irmãos. Né? E os nossos parabéns, viu, irmã? Nosso abraço, nosso carinho. Vocês são especiais aqui para nós, viu? Deus abençoe. Tudo bem, hoje foi ontem, na PIB da Penha, o encontro das igrejas da Associação Leste, 21 igrejas lá na PIB da Penha, comemorando o dia da educação feminina missionária, né? Acertei? Agora é cristã missionária. Dia da educação cristã missionária, né? Oi? Então, um pouco dessas casas, irmãos. Será que a gente podia ouvir um pouquinho? Será que a irmã Rita pode explicar para nós o que é o CIEM, o que é o SEC, né? Dá para falar um pouquinho sobre as nossas entidades educacionais, irmãos, que preparam vocacionados para o campo missionário? Marita, dá uma palavrinha nesse sentido. O que é o CIEM? Capital. Deu.
Tá aí, irmãos. São mais de 100 anos, né? De educação. Mais de 100 anos de educação cristã, missionária no nosso país, né? Então, são coisas que nós devemos valorizar a nossa denominação, né? Nenhuma denominação tem esse tempo de educação cristã missionária, né? Então, os irmãos, pode puxar e nem veículos, né? Nós temos aí temos uma exposição, inclusive do Jornal Batista, né? Que passa de 100 anos também o Jornal Batista, e nós devemos então valorizar essas entidades da nossa denominação, né? E erguer bem forte, né? Quando você ouvir alguma crítica batista, né? Pede uma palavrinha, sabe? Dá uma palavrinha. Então, olha, você sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Então, naturalmente, né? Os críticos vão eventualmente se calarem, né? Diante de nós levantarmos dados históricos que faz refletir. Eu sempre tenho dito assim às pessoas: você sabe quando foi a primeira igreja batista organizada no solo brasileiro? A pessoa fica assim, viajando, né? Olha, 1875. Agora você procura, né? Qual a denominação que organizou a primeira igreja em 1875 ou antes de nós, né? As pessoas tomarem o quê? Para você começar uma conversa, né? E também você pode chegar e dizer: olha, qual foi a primeira igreja batista organizada no mundo? Né? Você tem a ideia? 1647 na Inglaterra, né? Então nós devemos correr para a história e mostrarmos, irmãos, que quanto a denominações, os batistas não têm absolutamente a aprender nada com as denominações, né? Porque nós somos pioneiros em missões, né? Não precisa ir muito distante, mas o país do Joel, quem foi o pioneiro missionário ali foi o pastor Valdomiro Mota. Pastor Valdomiro Mota, saudoso Valdomiro Mota. Ele começou o trabalho na Bolívia, né? Hoje a filha do missionário Valdomiro Mota está na PIB do Itaim, que é esposa do pastor Arídio, né? A Creuza, né? Creuza Mota. Creuza Mota, esposa do pastor Arídio, na PIB do Itaim. Então a Bolívia recebeu os primeiros missionários batistas brasileiros, né? Os irmãos podem depois conferir lá a convenção dos batistas, né? Da Bolívia, vão encontrar o nome do pastor Valdomiro Mota, carioca, né? Dinâmico missionário dos batistas. Então foi um dos que participou. E aí, pequenas histórias, né? A gente vai levantando. Irmão Paulo? Exato, a geladeira que vai atrás de missões, né? Que se a geladeira salvar, resolve, né? Agora, se o fogo está salvando mais que a geladeira, o que a história responde? A história responde que os da geladeira que estão salvando mais no mundo, né? Andando atrás da salvação de muito mais gente no mundo. Então, tem essa resposta para que eles falam que o batista, né, a igreja da... Como é que é o termo que eles usam? Da geladeira. Não é isso? Então, mas quando a gente faz o estudo sobre oração, principalmente baseado em Mateus, um dia nós vamos ter oportunidade para isso, o tipo da oração ali que Jesus condenou, né?
Abre um parênteses aí, né? O tipo de oração que a gente passa, a gente fica atemorizado. Por exemplo, anteontem, eu estava saindo de um estabelecimento, entrando no carro, eu escutei o barulho da oração. Né? A oração é a nossa fala com Deus, né? Não gritos com Deus. Né? Você precisa gritar para Deus? Ele é soberano, né? É soberano. Então, Ele é soberano. Nosso Deus é surdo para nós gritarmos, né? Então, nós vemos, por exemplo, esses templos, irmãos, infelizmente, transmitindo um culto de oração muito difícil você aceitar dentro dos parâmetros bíblicos, né? Principalmente dos conceitos e definições que nós temos sobre Deus e os seus atributos, né? Então é muito perigoso admitir, né? E se enveredar por esses pensamentos e práticas, né? Então dificulta bastante uma liturgia. Paulo chama muita atenção sobre isso, né? Nós temos que apresentar uma liturgia para o não crente, sadia, né? Organizada, sadia, para que o não crente entenda que onde ele entrou, ele ouviu, entendeu quem é Deus e o que Deus faz entre nós. Então, a pessoa que não tem a salvação, tem Cristo como Salvador, o não crente, o que não abraçou nenhuma fé, ele precisa entrar e sair consciente daquilo que ele ouviu, entendeu, para refletir. Porque se ele não decidir aqui e agora, né, pela mensagem, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração dele. Né? Até o deitar dele, né, antes dele conciliar o sono, o Espírito Santo de Deus falará com ele. Né? E já tem inúmeras experiências quanto a isso. A pessoa foi embora. Né? Aconteceu assim. Um pastor, ele vivia na casa de uma tia cristã. E ele não queria saber de maneira alguma a respeito da fé da tia, da crença da tia. E veio uns cristãos, uns crentes da igreja, fez uma visita, um culto rápido na sala. Ele ficou na varanda indiferente, totalmente indiferente. Totalmente indiferente do que acontecia dentro da sala. Ficou na varanda, foi convidado para participar, ele não aceitou e ficou na varanda, totalmente indiferente ao que acontecia. Mas ele ouviu. E eles foram embora, ele ficou, e aquilo ficou. A mensagem pregada ficou na mente, no ouvido daquele rapaz, de forma que ele não conseguiu resistir à mensagem. E um dia procurou a tia e disse: olha, o que eles falaram aquele dia está ainda na minha mente até hoje. Eu preciso tomar uma decisão. Né? Depois de dias tomou uma decisão e passou a servir o Deus que a tia tinha abraçado. Ele começou a frequentar os cultos da sua igreja e veio a ser um vocacionado. Né? Aceitou o desafio de estudar mais a palavra de Deus, teve a vocação para o ministério da palavra. É assim que Deus acha as pessoas. Né? Então, irmãos, é importante nós pensarmos, e o Evangelho de João, nessa noite, vai nos dar um destaque a respeito do crente ovelha, procurando amar o seu mestre, Cristo Jesus. Né? O texto encontra-se em João 14, versículo 23. Vamos pôr ele na tela, por favor? Vamos todos, irmãos, em voz uníssona, falar esse texto? Todos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele
e faremos nele morada. Deus abençoe essa palavra do Senhor, essa escritura aos nossos corações. Vamos curvar nossas frontes? Vamos falar com o Senhor? Pai, lida a tua palavra, que fora registrada pelo teu servo João. Ó Pai, são as tuas palavras, nós queremos nesta noite entendê-las melhor. Queremos sair daqui desejosos em sermos ovelhas obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos sair daqui desafiados, cada um de nós desafiados a conhecer melhor a tua palavra, conhecer mais e melhor o seu Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre, que deu sua vida por nós, sepultado que foi, mas ao terceiro dia a sepultura não pôde contê-lo mais, pois ele ressuscitou e vivo está para a glória do Pai. Nós aqui, Pai, entendemos que a tua igreja fora comprada pelo precioso sangue. Nós somos ovelhas compradas pelo teu sangue. E nós aqui estamos para te servir, te louvar, te bendizer. Cada cântico, cada leitura, cada oferta, cada entrega nesta noite foi destinada ao Senhor. Por isso, nós também queremos destinar a tua palavra, essa pregação, para o Senhor. Esconda-nos atrás da tua cruz. Fale conosco, Pai, através da tua palavra, pois oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como nós, irmãos, eu creio que os irmãos também concluíram hoje o Evangelho de João, né? Na EBD, foi isso? Não? Não concluíram? Oi? Tem uma aula. Nós estamos lá também com, acho que 3 aulas atrasadas. Nós queremos saber como nós vamos resolver isso, né? Mas o Evangelho de João, irmãos, ele é visto como o único evangelho que não é sinótico, né? Sinótico significa que Mateus, Marcos e Lucas têm as passagens, né, que acontece em Mateus, acontece também em Marcos, acontece também em Lucas, né? Os 3 estão relacionados, né? Tendo em vista, entendendo bem os irmãos, que Lucas, antes dele escrever o seu evangelho, ele fez um apanhado geral dos fatos, né, históricos e milagres, acontecimentos a respeito do Senhor Jesus, do seu ministério, né? E organizou esses fatos e não deixou de reconhecer também os demais evangelhos, né? Que foi Marcos e Mateus. João, entretanto, irmãos, ele segue um outro percurso, segue um outro caminho, né? João ele trata do evangelho, do seu evangelho, das coisas eternas relacionadas ao Senhor Jesus, né? Ele volta ao princípio da criação e traz, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, um homem simples da escola rude e simples da Galileia, né, judeu, mas consegue trazer à luz as coisas eternas relacionadas ao Salvador. João é o único evangelho que trata a frasezinha do Senhor, ego e mi, que é o eu sou. Nenhum dos outros evangelhos trata o eu sou da maneira que João o descreve, né? Então, ego e mi, o eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Enfim, João ele vai discorrendo sobre esta frase e declaração do Senhor Jesus, né? E aqui nós vemos no capítulo 14, depois do capítulo 13, de ter um encontro da Páscoa com os discípulos, lavando seus pés, né? O único evangelho que detalha a respeito do lavar dos pés,
dos discípulos, enxugando-os, né? Não discriminando a falsidade de Judas, o Iscariote, né? Esse ato que acontece no capítulo 13 mostra o seguinte, que o Senhor Jesus, convidando os seus discípulos para a celebração da Páscoa, né, era desejo ardente do coração dele comer a última Páscoa com os seus discípulos. E abrindo ali um espaço, abrindo uma pergunta, né? Quando será a próxima Páscoa? Evidentemente que ele disse, nós um dia a comeremos no reino do Pai. Então, quando nós vamos ser convidados para um Pêssah com ele, uma Páscoa com ele, no reino, no seu reino, né? Mas aquela foi a última Páscoa, quando ele lavou os pés também de Judas e não discriminou Judas, não deixou de convidar Judas para o encontro da Páscoa, inclusive instituindo com os próprios elementos da Páscoa a ceia do Senhor, né? E aí no capítulo 14, ele fala a respeito da sua volta, que ele iria morrer, mas ia ser sepultado e ressurreto, mas também falou a respeito da sua volta. E durante o tempo em que ele não voltar, ele quer de nós, irmãos, uma manifestação. E o texto deixa bem claro, né, a respeito. Vamos novamente trazer para a tela o texto. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então, o crente ovelha deve procurar amar o seu mestre. O crente ovelha. Crente ovelha porque ele nos tem como sua ovelha. Porque ele declarou a respeito disso. As ovelhas me conhecem. Eu sou conhecido por elas. No 10, capítulo 10, versículo 14, diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. As ovelhas do Salvador são conhecidas por ele, né? E, sendo conhecidas por ele, nós também o conhecemos profundamente. Interessante que esse verbo, essa palavrinha conhecer aí de João, ele vai muito mais profundo, por isso que o Evangelho de João é um desafio a cada um de nós, a igreja do Senhor, a estudá-lo melhor, profundamente, porque ele trabalha aí a palavra grega gnose, né? Que a gnose grega significa conhecer profundamente, é um conhecimento íntimo do Senhor. Nós temos que, como ovelha, conhecê-lo intimamente. A palavra tem um sentido, e alguns comentaristas vão além, passa a ser um conhecimento tão íntimo como a esposa tem do esposo, e vice-versa, né? Olha, saber o que o esposo quer e gosta, saber o que a esposa quer e gosta, né? É mais ou menos por aí a análise do conhecimento que João destacou aqui, da ovelha conhecendo o bom pastor e ser conhecido profundamente. Essa é a ideia, né? E o amor aqui que ele empregou. Se alguém me ama, se alguém me amar, ou se alguém me ama, João empregou, e Jesus, né, declarou as palavras. João, ele, pelo Espírito Santo de Deus, registrou as palavras. É o amor agapau, o amor sacrificial. Está inserido aqui no pensamento, irmãos, a ideia de nós fazermos um pouco mais de sacrifício por ele e em prol da obra dele. Um pouco mais. Porque um pouco muito nós podemos precisar dele amanhã, daqui a pouco, né? Podemos precisar muito dele amanhã, né? Então ele quer de nós um amor sacrificial, né?
E aí nós lançamos a pergunta: como o crente ovelha deve procurar amar o seu mestre Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós vemos aí a primeira evidência bíblica. Ele ou ela, ovelha, guardará a palavra de Jesus, os seus mandamentos, de acordo com o versículo 15. Se me amais, ou se evidentemente fizeres um pouco mais sacrifício por mim, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, meus irmãos, em relação à igreja, meus queridos, será que eu devo cooperar com a minha igreja nos seus trabalhos? Será que passa pela minha mente que a cooperação com a igreja é para o homem? Para agradar A, B, C ou D? Às vezes, humanamente falando, nós pensamos assim, às vezes refletimos assim e praticamos isso. Achamos que o buscar a cooperar, a cooperação, estamos agradando. E, na verdade, nós não estamos, e a palavra de Deus não mostra nesse sentido. A igreja é amada pelo Senhor. Ele deu sua vida pela igreja. Ele derramou o seu sangue para comprar a igreja. Nós fomos chamados para integrar a igreja. Agora formamos um corpo. O estudo de quarta-feira está abordando Cristo da seguinte forma: o corpo de Cristo, a igreja. Ele, o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Toda a cooperação, todo o dom, todo o ministério inserido, colocado, posto na igreja, servirá tão somente apenas o Senhor. Porque a igreja é o corpo dele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cérebro da igreja. Então nós devemos entender dessa forma. Então os dons ministeriais, ou os dons naturais que entra na esfera da vida de cada crente, de cada ovelha, de cada membro da igreja, evidentemente, irmãos, esses dons produzirá algo, não para o homem, sim para Deus. Não para o homem, sim para o Senhor da igreja, Cristo. E aí vem, se nós estamos evidentemente cooperando com a igreja, nós estamos obedecendo e procurando agradar, amar o Senhor, o Salvador da igreja, Cristo. Por isso ele disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então guardar a palavra está, meus queridos irmãos, ligados aos mandamentos dele. E qual foi um dos mandamentos dele? Que ameis uns aos outros. Que nós devemos amar uns aos outros. E o amor também que João destaca, na sua carta lá, a primeira carta, é o amor também agapau, o amor sacrificial. Quando nós fazemos um pouco mais de sacrifício, você entende a fraqueza do irmão. Sim ou não? Sim. Você entende, aceita, admite, trabalha, administra a fraqueza do irmão. Aí cantamos aquele hino, sobre o amor, Qual adorno desta vida é o quê? O amor. Qual o adorno? Qual o enfeite? Um adorno ali, na verdade, seria a formosura de algo. A formosura da vida é o amor. O amor cristão. O amor que, segundo Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz que é o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos chamou, que nos convenceu de pecadores que éramos e precisávamos de um Salvador, Cristo. Esse Espírito Santo que nos convenceu de pecado, entrou em nossa vida e derramou o amor de Deus. E derramando o amor de Deus, irmãos, nós devemos frutificar o amor. De Gálatas 5, 23.
Né? Aliás, 22 e 23. Porque o fruto do Espírito é o quê? O amor. É alegria. Alegrarmos uns com os outros é um produto da ação do amor. Né? Mas também devemos chorar também uns com os outros. Porque a Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram. E chorar com os que choram. Eu sempre tenho dito, irmãos, que alegria é fácil você compartilhar, você viver, você se entrosar na alegria, né? Mas quando falamos da tristeza, né? Muitos de nós não queremos nos entrosar com a tristeza, né? Aliás, né? Às vezes corremos de algo triste, não é assim? Corremos de algo triste. Mas qual Provérbios fala de algo que é muito mais gostoso e muito mais edificante você ir numa casa onde há luto, né? Do que uma casa onde há festa. Porque na festa você não reflete muito. Onde está o luto nós refletimos, né? Colocamos a nossa vida em ordem. Quando nós vemos ali, né, a situação, perguntamos: e quando for eu? Né? Ou quando for um de nós? E começamos a ter uma reflexão mais profunda em relação ao nosso relacionamento com Deus, com o Senhor. Por isso, você, meu irmão, ovelha do Salvador, deve procurar guardar a palavra e os mandamentos do Senhor. A nossa outra evidência, né, está: ele, o crente ovelha, será amado do Pai. E aqui o amor sacrificial de Deus em relação às suas ovelhas. Meu Pai o amará. Meu Pai o amará. O amor de Deus. O amor de Deus é algo, irmãos, impressionante. O amor de Deus. Deus é paciente para conosco em tudo. Segundo Jeremias, as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22, são as causas, né, de não sermos o quê? Consumidos. Pois elas se renovam a cada manhã, e a sua fidelidade, ou seja, do Deus Pai para conosco, não tem fim. Israel abandonou o Deus eterno, virou as costas para Deus, adorando outros deuses. Mesmo assim, Jeremias, o profeta, fala com Israel da seguinte forma: com amor eterno te amei. Você foi embora, Israel, você virou as costas para mim, você adorou outros deuses, mas olha, não se esqueça de uma coisa: eu te amo com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ou seja, o povo, mesmo depois que abandonou a Deus, né, foi disciplinado por Deus, foi para o cativeiro, voltou depois, mesmo assim, Deus não mudou o seu amor para com o povo. Ele não muda o seu amor para conosco. Ele prova esse amor. Romanos 5:8. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer prova maior que essa? Qual é o homem que daria o seu único filho para morrer no lugar do melhor homem do mundo? Melhor homem do mundo. Vamos imaginar uma pessoa, um homem rico no mundo, né, que passou a vida dele fazendo bem. Vou dividir minha riqueza com aqueles que não têm casa própria. Então vamos fazer casa própria para eles. Eu tenho muito dinheiro mesmo, sou milionário. Vou dividir meu dinheiro, a minha riqueza com a comida. Vamos dar comida para eles.
Vamos dar as roupas das melhores grifes para eles. Eles precisam disso, são pobres. Vamos dar. Vamos dar educação, vamos formar. Então esse homem um dia, né, vai ser condenado, tá certo? O melhor homem. E alguém diz assim: olha, eu coloco o meu filho na condenação dele, ou seja, no lugar dele. Qual é o homem que faria isso? Qual a mãe que faria isso? Mesmo sendo beneficiada, né? Ter ganho casa própria, né? Roupas, comida, dinheiro, carro, todos os bens, jamais a mãe daria, ou o pai daria, o seu único filho para morrer no lugar daquele homem que lhe deu tudo na vida. Deus fez isso por nós. Deus fez isso por você. Renunciou. Fez com que o filho renunciasse à glória. Sabe como era a glória? Você tem uma noção de que eles estavam vivendo como eles estavam vivendo na glória? Você já imaginou? Os milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, né? Toda a glória celestial. Toda a glória celestial. Ele renunciou toda aquela glória para descer este mundo vil. Meus queridos irmãos, nascer naquela humilde estrebaria. Né? Aquela humilde estrebaria. Teve uma vida humilde nas regiões da Galileia. Né? Visto, conhecido como o filho do carpinteiro. Os pais humildes, pobres, porque a oferta de José e Maria lá no templo não foi um cordeiro, eles não tinham condições de adquirir ter um cordeiro. Ofereceram um par de pombas, que era a oferta de um casal judeu pobre, né? E Paulo disse: ele se fez pobre por causa de nós. Se fez pobre por causa de nós. E se fez também pecado em nosso lugar. Olha, irmãos, aí nós vamos relatando o amor de Deus para conosco, né? E ainda o privilégio de você ter um lugar assegurado, garantido por Ele lá em cima, porque para lá Ele foi preparar o lugar. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos um local para você, minha querida ovelha, meu querido servo. E esse local que está preparado, eu quero que você vá para lá comigo um dia. Por isso eu voltarei outra vez, diz o Evangelho, no capítulo 14. Eu voltarei outra vez. E quero vos levar para mim mesmo. Eu não quero que você fique por aqui. Eu quero que você fique com Ele um dia na presença dEle. Um dia, eternamente com Ele. É lá que Ele te quer, meu irmão. É lá que Ele quer você, minha irmã. Está preparado para isso? Para viver lá naquele dia? Tem umas pessoas que ficam pensando: será que eu vou mesmo habitar lá? Está tão distante o céu. Está muito distante. Oh, meu Deus, será que eu vou mesmo? Para lá que nós vamos um dia. Ele diz aqui: e vou preparar-vos lugar. E virei outra vez, e vos levarei para mim. Ele não te salvou para você ficar aqui. Ou vamos ficar aqui? Aí Paulo entra dizendo: se esperarmos em Cristo só nesta vida. E aí? Somos os mais miseráveis homens deste mundo. Então, meus queridos,
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se Ele é companheiro aqui, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele é companheiro aqui, Ele é companheiro também na eternidade. É para lá que nós vamos estar com Ele um dia. É para lá que você vai. Por isso, enquanto não vamos, Ele quer uma manifestação do nosso amor para com Ele. Enquanto não vamos, nós vamos sendo amados por Ele aqui. Enquanto não vamos, Ele vai te dando a esperança, a certeza absoluta da vida eterna. E o mais, te sustentando, meu querido. Foi o que nós falamos domingo passado a respeito de colocar o reino em primeiro lugar. Colocar o reino em primeiro lugar, meus queridos, é admitir que nós estamos guardando a palavra de Jesus e dedicando a nossa vida a Ele. Então, ovelha, você é amada do Pai, mas é necessário que a obra, onde estamos, o que fazemos com ela, por que planejamos, por que idealizamos, por que cooperamos, por que louvamos, por que contribuímos, por que fazemos, por que somos vocacionados, por que estudamos, por que participamos de uma IBD, por que participamos de um culto de oração, por que participamos de um culto do domingo, de manhã ou da noite, por quê? Tem um porquê, meu irmão. Está errado se você pensa assim, não, eu vou porque senão não tem ninguém para abrir a igreja, então eu vou por isso. Muitas pessoas vêm com isso na cabeça. Eu vou porque não tem ninguém, então já pensou? Mas eu vou por quê? Vou porque, em primeiro lugar, eu tenho um lugar lá em cima. Eu vou por quê? Porque Ele é meu companheiro. Jesus disse que está comigo todos os dias. Então Ele está me vendo e eu estou indo lá e Ele está comigo aqui. E quando eu botar a chave na porta, para abrir, Ele diz, essa ovelha tem convicção. Essa ovelha dá para acreditar. Dá para acreditar nela, porque o coração dela está aqui. O coração dela está na obra. Coração. Então, se Ele está presente conosco todos os dias, Ele vê a nossa manifestação, meus irmãos. Ele vê a sua manifestação, meu irmão, minha irmã. Ele vê o seu interesse, sim ou não, pela obra. Então, por isso que é importante você pensar nisso. Então, concluindo, a nossa última evidência. Ele, ovelha, terá habitação do Pai e do Filho, porque o texto diz assim, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Quem? Jesus, através do seu Santo Espírito. Paulo disse, nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita o crente. Ele precisa entender isso. Se o Espírito Santo habita o crente, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o que fazemos com o nosso corpo. Às vezes descansamos demais, damos pouco para Ele. Ele não quer que nós descansemos menos, né? Porque fragiliza o corpo. Ele quer que nós descansemos o correto. E o descansar correto, dar também o melhor para Ele. Porque descansando correto, você terá forças para dar o melhor para Ele também. Né? Então, precisa haver um equilíbrio. Havendo um equilíbrio, nós vamos fazer com que a nossa vida, meus queridos irmãos, nesse equilíbrio, atenda às necessidades da obra do Senhor. Mas Ele quer que nós façamos obra não cansadamente, né? Ele não quer que nós nos cansemos. Ele quer que nós façamos com alegria e não gemendo. Né? Então,
Vamos ser habitados pelo Pai e o Filho, porque Ele enviou o Consolador. Ele falou a respeito desse envio, Ele enviaria outro Consolador, para que pudesse estar conosco para sempre. E o apóstolo Paulo destaca que nós somos o templo do Consolador, do Espírito Santo que Ele nos enviou. Se você é o templo do Espírito Santo, meus irmãos, né, o que nós podemos fazer para que esse templo seja um templo agradável, de louvor para o Senhor? Nossa vida tem que ser para o louvor do Senhor. A sua vida tem que ser para o louvor do Senhor. O que nós fazemos é para o louvor dele. Não para o louvor nosso, é para o louvor dele. Né? É importante. É simples, irmão. Se você tem a ofertar um cântico, se você tem algo melhor, faça. Disponibilize o tempo, dê isso para o Senhor. Oferte, louve, né, ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque a ovelha terá a habitação do Pai. E aí, meus queridos irmãos, por onde quer que andarmos, por onde quer que formos, estará conosco para sempre. Estando conosco para sempre, nós vamos ser guardados por Ele. Cantamos um hino. Deus nos guardará. Deus nos guardará. Deus me guiará. Deus. Por quê? Porque somos ovelha dele. Se Ele habita em nós, Ele tem prazer em nos proteger. Há um hino que cantamos também. Ele tem prazer em nos proteger, descansando no seu poder, descansando no poder de Deus. Cantamos esse hino também. Então são hinos que fala, autentica, fala, descreve a nossa fé na prática. Por isso, meus irmãos, ovelha do Salvador e Senhor Jesus Cristo, Mestre Cristo Jesus, você, como ovelha, está disposto a guardar a sua palavra? Você, como ovelha, está disposta a receber e viver, refletir o amor do Pai todo o tempo? Você, como ovelha, está disposta a ser habitada? Já é habitada pelo Espírito Santo de Deus, mas viva essa habitação dele em sua vida, em nossas vidas, para a glória e honra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.